estudar o capítulo 4 da apostila, que tem por tema a ressurreição de Jesus de entre os mortos. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta: qual é a festa mais importante associada ao cristianismo? A Páscoa. Nós temos o Natal e a Páscoa, né? No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, ok? Na Páscoa comemoramos a morte e a sua ressurreição, né? Só que devido ao relativismo, para o mundo, o Natal é uma festa mais importante, né? Você vai ver nas propagandas, o comércio subiu 30% este ano, né? As vendas aumentaram. Você observa que os filmes, as artes, né, vão girar tudo em torno do Natal, as cidades coloridas, ok? Porque o mundo não se importa com o nascimento de Jesus, né? Quem se importa somos nós, ok? E observa que o Papai Noel, ele é mais conhecido do que o próprio Jesus, né? E essa é a ideia do Satanás: tirar Jesus de cena e colocar o Papai Noel. E na Páscoa nós temos, né, a ressurreição e a morte de Jesus. Só que se formos analisar do ponto de vista do cristianismo, a Páscoa é mais importante do que o Natal, correto? Porque se Jesus não ressuscitasse, nada adiantaria o seu nascimento, né? Porque no Calvário, Jesus ele vence o pecado na sua morte, mas na ressurreição ele vence a própria morte, né? Ou seja, no Calvário ele dá a sua vida, mas na ressurreição ele toma de volta. Então a morte não fez um favor de devolvê-lo. Ele próprio vai dizer: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho o poder de dar e de tornar a tomá-la de novo. Ou seja, foi forçado, né? E o que adiantaria da sexta-feira da crucificação se não houvesse o domingo da ressurreição? Ou seja, a ressurreição do domingo ela valida o sacrifício vicário de Cristo, né? Se Jesus não ressuscitasse, não estaríamos aqui hoje, né? Nem o milagre de Jesus haveria se mantido de pé, não teria efeito nenhum. Por quê? Porque o sacrifício dele seria imperfeito, não seria aceito por Deus, né? Então a ressurreição de Jesus, ela faz toda a diferença na vida do cristianismo, ou seja, nas nossas vidas também. E o mundo não acredita, né, e nem se importa com a ressurreição de Jesus. É por isso que quem deve acreditar e se importar somos nós, né? É como um testemunho, né, uma experiência que Deus te dá. Ou seja, quem tem que acreditar na experiência é você, não são as pessoas, né? Porque foi você que viveu aquilo. E o mundo não é obrigado nem a acreditar em você nem nas Escrituras, né? Porque Jesus morreu por aqueles que haveriam de crer nele. Sabia também que muitos iriam rejeitá-lo, como aconteceu, ok? Porém, é mais difícil acreditar que ele não ressuscitou, né, do que na ressurreição de Cristo, porque nós temos várias evidências da ressurreição. Temos as testemunhas oculares, os 4 evangelhos que confirmam a ressurreição, o túmulo vazio, né, quando vai dizer que foram vistos mais de 500 pessoas de uma só vez, ok? E temos também os historiadores, como Plínio, Flávio José, que testificam da ressurreição de Jesus também. Então, a ressurreição também é um fato histórico, né? Apesar também de ser uma das bases de fé da igreja, porque nós cremos na criação, né, na queda, na redenção e na glorificação também. E um dos dogmas da igreja é a ressurreição de Jesus, né? Por isso que devemos crer na ressurreição, embora tenha muita gente também que não acredita, mesmo sendo cristão. Depois da crucificação de Jesus na sexta-feira,
né? A Bíblia vai dizer que Jesus ele é crucificado na sexta, como nós já estudamos aqui, a última semana de Jesus na terra, né? As últimas orações. E ali Jesus ele é crucificado às 9 horas da manhã, né? E fica até 3 horas da tarde, ou seja, 6 horas pendurado no madeiro. E a Bíblia vai falar de um personagem que aparece depois da crucificação, chamado José de Arimateia, né? Ele pede a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo na sua sepultura, que era virgem, uma sepultura que não havia sido sepultado ninguém, que nada mais era uma sepultura feita na rocha, né? E também para que se cumprissem as profecias, que dizia que entre os ricos, né, ele foi sepultado, ou seja, era o sepulcro do José de Arimateia. Interessante que os 4 evangelhos falam de José de Arimateia. Em Marcos 15:43 vai dizer que ele era um senador honrado e esperava o reino de Deus, e que foi ousado ao pedir o corpo de Jesus. Ou seja, ele aguardava o reino de Deus também, porque Jesus ele veio no dia certo, na hora certa, para que se cumprisse também as profecias. Observa que ele aguardava o reino de Deus. Assim a Bíblia vai dizer também que Simeão, né, quando Maria vai levar Jesus no templo para que se cumprisse a lei, né, que ela ia fazer a oração por Jesus, fazer ali o sacrifício, né, das pombas, das rolinhas, que era o ritual que eles faziam. E Simeão, a Bíblia vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo e convencido pelo Espírito Santo, ele não morreria assim antes de ver o Messias. E ele está lá no templo em Jerusalém, quando Maria vai levar Jesus para o ritual, né? E ele realmente, ele vê Jesus e ora por ele, e depois ele vai dizer: agora eu posso partir em paz, porque os meus olhos viram o Salvador do mundo, né? Então, assim como José de Arimateia, ele aguardava o quê? O reino de Deus também. E Mateus vai dizer que ele era o quê? Um homem rico, né? E também era um discípulo de Jesus. Ou seja, o cristianismo, nós observamos que ele atinge todas as faixas e classes da sociedade, né? Todas as etnias, culturas, povos, nações, desde o pobre ao rico, né? O branco ao negro. Então não importa a classe nem a etnia. Observa que até os ricos também aceitavam Jesus como Salvador. E essa expressão aqui que Marcos vai dizer que ele foi ousado, né? Ousado ao quê? Ao pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Por que ele foi ousado, né? Porque José de Arimateia era um membro do Sinédrio. E aquele que dissesse que Jesus era o Cristo, eles eram expulsos da sinagoga, né? Lembra do homem cego de nascença? A Bíblia vai dizer que a própria mãe disse, ele era cego, né? Nós sabemos disso, agora quem o curou não sabemos. E a Bíblia vai dizer que não dizia, ela disse isso porque os sacerdotes haviam já condicionado que aquele que dissesse que ele era o Cristo, iria ser expulso das sinagogas. E observa que José de Arimateia, quando ele pede o corpo de Jesus para colocar na sua sepultura, Marcos aqui diz que ele foi ousado, ou seja, ele foi atrevido, porque ele poderia perder o cargo do Sinédrio e também ser expulso da sinagoga. Então, dá a entender que foi um ato de fé também, né? Ou seja, agora eu não sou mais um discípulo oculto de Jesus, eu estou me declarando publicamente quem eu sou perante Cristo. É isso que ele estava querendo dizer. Em Lucas, interessante que ele diz o seguinte, Lucas 23:50, versículo 51, que ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele não teve consentimento no conselho, nos atos dos outros. Ou seja, na votação contra a crucificação de Jesus, ele não deu o seu voto de confirmação, né? Observa que Jesus foi crucificado por se fazer Deus, por blasfêmia. E quem estava liderando era Caifás, né? Do Sinédrio. E ali então ele dá, né? Ele não dá o quê? O seu voto de consentimento. Ou seja, José de Arimateia, ele não deu a sua assinatura, ele não consentiu na crucificação de Cristo.
É isso que Lucas está dizendo aqui no versículo 50, 51, no capítulo 23. E João 19, 38 nos traz a referência que ele era um discípulo oculto, né? Por medo dos judeus. Ou seja, ele era um discípulo oculto, né? Seguia Jesus, só que, né, à parte, mas não deixava de ser um discípulo dele também. Interessante que os próprios apóstolos o conheciam, né? Ou seja, era um discípulo, um homem justo, um senador honrado, né? E depois ali da crucificação, nós observamos que José lhe prepara o quê? Um lençol, né? Para enfaixar ou enrolar o corpo de Jesus, porque fazia parte da cultura. E Nicodemos traz o que? As especiarias, traz a aloe vera, né? As aromas, e ali ia fazer o embalsamento do corpo de Jesus, porque era uma prática dos judeus. Então, José trouxe o lençol, Nicodemos traz as especiarias, os aromas, para fazer ali o processo do sepultamento. E hoje também nós praticamos isso, né? O corpo é embalsamado, utiliza-se formal, né? Para que o corpo não fique com mau cheiro. E essa prática, então, ela remete até os nossos dias também. Só que eles não entendiam que lá no Salmo 16:10 vai dizer que Deus não deixará minha alma no inferno, ou seja, né, no mundo dos mortos. O inferno aqui seria o mundo dos mortos ou a própria sepultura, nem que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, era uma prática de embalsamar o corpo dele. Só que Jesus não tinha pecado, né, como nós já estudamos. Ele não herdou o pecado adâmico e nem o DNA de Maria. Então, o corpo de Jesus não poderia se decompor como o nosso, né? Embora fosse semelhante, mas não igual, porque nós descendemos de Adão. Jesus não. Nós descendemos do DNA de Maria. Jesus também não descende do DNA de Maria, porque ele não teve pecado. Então, eles não entendiam que o corpo de Jesus não precisava ser embalsamado, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que fazia parte da cultura. Então, eles fizeram conforme o protocolo de Israel. E a tradição vai dizer que, como diz aqui Marcos, né, que ele foi usado ao pedir o corpo de Jesus. E a tradição vai dizer que José de Arimateia, depois desse ato, né, conforme a escritura vai dizer, que a tumba de Jesus estava o quê? Vazia, né? Ele ressuscitou. E por isso, José foi preso, né? E fica 13 anos preso, perde, né, o seu cargo, perde a sua família, fica pobre. Depois de 13 anos ele sai, volta a ser rico novamente, e ele mantém a igreja, né, com seus recursos financeiros. Ou seja, ele sustenta a obra também missionária. E isso a tradição é quem vai dizer, ok? Então, realmente, se confirmar que diz a tradição, conforme Marcos vai relatar, né, ele foi muito ousado ao pedir o corpo de Jesus, né? Ou seja, ele estava disposto a perder tudo que ele perdeu, né, por aceitação a Cristo. Interessante que a Bíblia vai dizer lá em João 20, primeiro, que depois da ressurreição, Maria, ela vai ao sepulcro de Jesus, né? Ela vai ao sepulcro no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de madrugada, e estava ainda escuro, e ela se depara com a pedra removida. O que é que ela faz? Ela vai e anuncia aos discípulos, né, que a pedra estava removida, e ela comenta com Pedro e a João. A Bíblia vai dizer aquele que Jesus amava, né? E João, ele corre na frente e chega primeiro, só que ele não entra no sepulcro. Depois vem Pedro, né, com toda a sua ousadia, ele entra e ele se depara que não somente o lenço estava no chão, né, na tumba, mas ele observa que o lenço que cobria o seu rosto também estava a parte dobrada, né? E essa parte é interessante, por quê? Porque ele observa que o lenço que estava no seu rosto estava dobrado, né? Observa que até hoje é assim, né? O corpo, se coloca uma venda, né, nos ombros ou no rosto do que está sendo sepultado. E a tradição vai dizer que esse lenço que estava dobrado tinha um significado, né? Tinha um código. Então não era apenas um lenço dobrado. Eles entendiam o motivo de estar dobrado.
E Pedro observa e vê que o lenço está dobrado. E qual que é a ideia, né, que a tradição também nos traz, a cultura judaica, né? É que o amo, quando no ato das suas refeições, os seus escravos faziam as mesas, né, os seus servos. E quando o seu senhor, ele terminasse a refeição, né, ele pegava o lenço, se limpava a boca, os dedos, a mão, e deixava esse lenço embolado sobre a mesa, né? Se ele deixasse dobrado, ele estava querendo dizer uma mensagem. Qual era a mensagem? Eu não terminei a refeição e retornarei à mesa novamente, né? E os escravos tinham que ficar de longe, não podia tocar na mesa. E essa era a mensagem, ou seja, eu retornarei novamente. E essa é a ideia desse lenço dobrado que Pedro, né, vai encontrar dentro da tumba de Jesus, que estava vazia. E ali Pedro então e João, ele saem. Ele vai dizer que Maria, ela fica lá. E ela fica o quê? Chorando. E Maria, ela pergunta né, o que estava lá dentro, que ela não reconheceu. E ele fala que Jesus aparece a ela. E ela fala assim, onde, né, colocaram o corpo de Jesus? Fala que eu irei buscá-lo. Porque ela muito chorava. E Jesus, não é porque choras, né? Mas porque roubaram o corpo, eu não sei onde colocaram. Se você guarda em outro lugar, me avisa, que eu irei buscá-lo. E Jesus fala assim para ela, Maria, né? E ela reconhece a voz de Jesus. E fala, Rabone, né? E aí Jesus dá o que para ela? A palavra, fala assim, ó, não me detenhas, né? Porque você vai e anuncia aos meus irmãos que eu subirei, né, para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ou seja, o mesmo Pai, o mesmo Deus meu, é o Deus seu também. Mas você vai e anuncia a quem? Aos meus irmãos, aos meus discípulos. Interessante, irmão, que Deus, ele aparece, né, o Jesus, aparece primeiro a quem? A Maria, né, ressurreta. E por que Jesus apareceu primeiro a Maria? Maria não era apóstola, né? Era uma seguidora de Jesus também, não era apóstola. O testemunho de Maria também teria muito peso naquela época, né? Não tinha muita voz ativa naquela época. E porque a notícia chegava mais rápido, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, né? A ciência comprova que a mulher fala 2 vezes mais do que o homem, né? Sabia que era isso. Fala uma vez, o homem não entende, ela fala de novo. Não entende a segunda, fala a terceira. Ou seja, esse era o método, né? O método de Jesus a aparecer a Maria era o quê? Era que os discípulos crescem na palavra dela, né? Porque depois eles iam pregar que Jesus ressuscitou, né, com base na palavra deles, porque ninguém viu Jesus a não ser eles, né? Ninguém aqui viu Jesus ressurreto para crer. Por quê? Nós temos a palavra para isso. Então o método de Jesus era que eles crescem na palavra de Maria. E a fé vem, ela vem o quê? Pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? A fé não vem pelo testemunho da gente, ou pelas nossas o quê? Experiências, né? Experiência de ninguém, nenhum testemunho é o que? É doutrina, né? A única doutrina de regra, de fé e prática é a Bíblia, ok? Então, Jesus não precisa aparecer a ninguém, porque ele tem a palavra testificando que ele ressuscitou para isso. Quando fazia a internação dos dependentes químicos, né, eu ouvia muitos testemunhos, né? E assim, testemunho, sabe, você chora de ouvir, né? Da presença de Deus. Algumas que Deus limpou o nome da pessoa, né? Dos BO, todos os BO, todos os crimes. Ele vai na justiça, agora ele não tem mais crime nenhum, né? E ele se alegra, achando que ele ia ser preso, agora ele não tem mais dívida nenhuma com a justiça. Ele entende que Jesus tirou o nome dele. Isso era normal. Outros curados da AIDS, né? Pessoas que, sabe, tomavam tanto tiro antes de ir para casa e não morriam, né? Teve um que tomou 2 no pé, 2 na cabeça e no peito. Deus tirou as balas da cabeça, do pé, e a do peito não conseguiu, porque senão ele não subia da mesa de cirurgia, né? Ou seja, Deus dizendo, né? Ó, vou deixar essa bala aí para você saber de onde eu te tirei, sabe? Inclusive a Patrícia conhece, né? Alguns deles, ela fazia parte também. O pastor da Assembleia, sabe?
ele tinha uma platina aqui, ó, no osso, porque a cocaína comeu o osso do fêmur dele, né? E Deus, sabe, Deus deixou ele viver mais 7 anos ainda. E ele pastoreava a igreja lá na Enseada, na Assembleia de Deus. E os obreiros dele eram tudo fruto da casa de recuperação. E eu me alegrava muito com os testemunhos, sabe? Só que depois, né, na fé a gente vai crescendo no conhecimento, e a gente percebe que esses testemunhos, né, eles não salvam ninguém. Por mais que você se alegre, não tem poder de salvação. Ok? Ele pode aumentar a nossa fé, nos alegra, mas não tem poder de salvação. As nossas experiências também não, né? Inclusive, se alguém quiser depois ver alguns vídeos, tem no YouTube. Pergunta para a Jo que ela passa para vocês no canal, né? Porque eu fazia filmagem toda vez e porque o pessoal, né, levava para casa lá de recuperação, CDs. E como eu não conseguia levar os CDs toda vez, aí a ideia foi colocar no YouTube para que eles vissem de onde Deus havia os tirado, né? Então, como era muita gente, então hoje eles têm o YouTube para ver de onde Deus tirou ele. Então, se alguém quiser depois, a irmã João pode passar. E hoje ele não precisa ficar aparecendo para ninguém, né? Porque a palavra já testifica que Jesus ressuscitou. Interessante que a palavra diz que Deus ressuscitou Jesus, né? Está lá em Atos 2:24. A palavra diz que o Espírito Santo foi quem o ressuscitou. Está lá em Lucas 24:13. A palavra também diz que Jesus o ressuscitou, né? Quem foi que ressuscitou Jesus? A Trindade. Deus ressuscitou Jesus. O Espírito Santo o ressuscitou. E Jesus também ressuscitou, Ele mesmo. Por quê? Porque Ele é a própria ressurreição, né? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, porque eu sou o Pai, né? Nós somos um só. Não existe 3, existe apenas um. E Jesus, depois da ressurreição, que ele aparece a Maria, a Bíblia vai dizer que ele aparece mais de 10 vezes, né? Não dá para contabilizar todas, como João vai dizer que não haveria espaço, né, para que comportasse tudo o que ele fez, mas ele citar algumas vezes que ele apareceu. Ele aparece aos discípulos lá no caminho de Emaús, né? Ou seja, para aqueles discípulos de Emaús, né, que estavam tristes, abatidos com a morte de Jesus, naquele domingo. Observa que era domingo, né, e Jesus aparece andando entre eles, e eles muito tristes. Por quê? Porque para eles a morte havia vencido Jesus, né? Pilatos havia vencido, o Sinédrio havia vencido Jesus, e eles muito tristes. Jesus então, durante a ceia, né, ao cortar do pão, seus olhos se abrem, seu coração começa a arder com as palavras de graça que saem da sua boca, né? Ou seja, no partir do pão ele descobre que era Jesus que estava falando com eles ali, né? Que havia ressuscitado. Então Jesus, depois da ressurreição, aparece a estes homens também. Depois lá em João capítulo 21, né, Jesus aparece ali aos discípulos que estão indo para a pesca, não pescaram nada. Jesus fala: volte ao mar e lança a rede. E eles pescam 353 grandes peixes, né? Ou seja, quando Jesus morre, né, e é sepultado naquela tumba fria, acabou-se o que? O cristianismo, né? Os discípulos voltaram que as suas atividades. Pedro volta a pescar, chama os 7. Então essa ideia de cristianismo acabou. Acabou onde? Lá no sepultamento de José de Arimateia, né? Só que aí Jesus aparece, come com eles, e aí Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Então o que? Apacenta as minhas ovelhas. Porque a prova do amor que você professa é o que? Apacentando as minhas ovelhas, é cuidando do próximo, é amando o seu semelhante, né? Ninguém ama a Deus se não amar o seu próximo, né? Essa é a regra. E os 4 evangelhos testificam da ressurreição de Jesus, né? Testificam que o sepulcro estava vazio. E diante do túmulo vazio, lá em Mateus 28:13, vai dizer
que as mulheres estão ali no túmulo de Jesus, né? E havia também uns soldados que guardavam o túmulo de Jesus. E o anjo vem, né, do céu, aqueles homens ficam aterrorizados, os soldados, e ficam como mortos, a Bíblia vai dizer. E o anjo vem e se coloca em cima da pedra que fechava o túmulo. E o que eles fazem? Eles vão aos sacerdotes e dizem tudo o que aconteceu. Os sacerdotes então falam a esses homens, né, os subornando com dinheiro. Falam: ó, se te perguntarem, vocês avisam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele à noite enquanto vocês dormiam, né? E essa era a ideia que eles tinham. E Jesus tinha sido roubado, por isso que o corpo não estava mais naquela tumba vazia. Só que levaram o corpo, né, de Jesus, os soldados pagariam com a vida, né? Então era uma incoerência, porque se os soldados eram responsáveis por cumprir a missão de guardar o corpo de Jesus, porque Pilatos havia o destinado para isso, né? E se roubassem o corpo de Jesus, eles pagariam com a própria vida, ok? E se os discípulos de Jesus roubaram enquanto eles dormiam, como eles sabiam que eram os discípulos de Jesus se eles estavam dormindo, né? Observa a incoerência, né? Não faz sentido nenhum. E outra que era uma missão impossível, né? Porque 3 dias antes eles eram pescadores, agora roubadores de mortos. De repente foi aí que surgiu aquele filme lá, Missão Impossível, né? Porque era difícil você arquitetar um plano desse, né? Era impossível. E outra que os discípulos estavam o quê? Trancados e com medo de ser o próximo também, né? Porque João já, ó, degolado, Jesus também, e eles estavam com medo. A Bíblia vai dizer que estavam trancados no quarto, né? Com medo. E aí Jesus vem e aparece, né, entre eles, passando pela parede. E outra ideia também, irmãos, do túmulo vazio é o que? O desmaio, né? Quem diz que Jesus desmaiou, ele não morreu. Então, se ele não morreu, ele desmaiou e voltou à vida, né? Mas interessante, porque Jesus havia tomado uma quarentena menos uma chibatada, né? 39 chibatadas, ok? Imagina um chicote, né, com várias pontas de chumbo e de osso, né, com pontas, e cada chibatada arrancava um pedaço de pele do seu corpo. Então Jesus havia o quê? Sido mutilado naquela cruz, antes de ir para a cruz. O próprio Pilatos, né, vai mandar o quê? Chicoteá-lo. Então imagina Jesus recebendo 39 chibatadas, né? Depois bofeteado, pendurado 6 horas naquela cruz, das 9 às 3 da tarde. Depois colocado numa tumba gelada de pedra, em cima da pedra, sim, oxigênio também, que a pedra tampou, né, o túmulo de Jesus. E ainda tirar a pedra do túmulo, né? Era mais difícil ainda. Então também era uma missão impossível, né, de ter desmaiado, ok? Tem qualquer um da gente aqui, né? Qualquer um de nós aqui fazer tudo o que foi feito com ele. Observa que alguns nem aguentavam 39 chibatadas, por isso que era menos uma, né? Porque se dessas 40, poderia ser que o condenado não sobrevivesse, como acontecia nas crucificações. E Marcos 15, 45 vai dizer que Pilatos, antes de entregar o corpo a José de Arimateia, ele certifica que Jesus estava morto, né? Então ele se certifica com o soldado. Então era impossível que Jesus estivesse vivo, porque o próprio Pilatos certificou que ele estava morto, né? Porque como se havia caído a sexta-feira, né, entraria o sábado depois das 6 horas da tarde, não poderia o corpo permanecer na cruz. Os sacerdotes vão dizer para que acelerasse o processo de morte, né? Os soldados vão, o que eles fazem? Quebram as pernas dos dois, né? Jesus estava morto, eles fazem o quê? Uma lança, uma perfura, né? Então, até a lança, né, era impossível que ele permanecesse vivo. Então, essa ideia que roubaram ou que ele desmaiou, você percebe que não, né, não prevalece diante dos fatos que nós temos nas Escrituras. E a outra tese é que Jesus realmente ressuscitou, né?
E Ele está aqui entre nós. Amém, irmão? Amém. E o que era necessário para desconstruir o cristianismo, né? Desde a sua base, era simples, era só pegar o corpo de Jesus, levar ele para Jerusalém e desfilar. Não existiria cristianismo, né? Não existiria a ideia do túmulo vazio também. Então, para desconstruir o túmulo vazio ou o cristianismo, era só apresentar o corpo de Jesus. E a nossa salvação, ela depende o quê? Da ressurreição também, né? Então, não foi apenas a ressurreição de um homem, né? É a ressurreição do Filho de Deus. E a nossa salvação, ela depende de crer na ressurreição de Jesus. Como diz Romanos 10, versículo 9: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, não vale a pena, né, somente confessar com a boca, mas crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos para ser salvo. Então nossa salvação depende de crermos na ressurreição de Cristo também. E a justificação é consequência da ressurreição, né? Se Jesus não ressuscitou, não seríamos justificados. Conforme lá em Romanos 4, versículo 25, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, nós somos justos porque Jesus ressuscitou, né? Senão ninguém seria justo perante Deus, porque o sacrifício seria imperfeito se Ele não houvesse ressuscitado, né? E Paulo vai dizer que nossos pecados permaneceriam sobre do ministério de Jesus. Sem este, todos os outros desapareceriam na história, né? Então, o que sustenta o ministério de Jesus é a ressurreição. Ele é a base para todos os outros milagres. E a ressurreição aponta também que Jesus estava falando o que Ele disse que era, né? Ele fala por várias vezes que haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então, se Ele não ressuscita, Ele seria o quê? Mentiroso. Então, a ressurreição prova que Ele estava dizendo quem Ele disse que era, né? Filho de Deus, o próprio Deus, o autor da vida e o autor da morte, o próprio Deus encarnado, se feito homem, o próprio Deus em pele humana. Já imaginou se não houvesse ressurreição? Jesus seria o quê? Apenas um mártir, né? Como qualquer um outro. Se não houvesse ressurreição, ele seria o quê? Um filósofo, um bom homem, um bom professor, um bom mestre, um bom judeu, né? Ou um mentiroso também. E o cristianismo se tornaria igual a todas as religiões, né? Observa que todas têm o quê? Conceitos morais, né? Independente de sermos religiosos ou não, conceito moral até os ateus têm, até melhor do que nós, né? Bons pais de família, bons cidadãos, honestos nos seus negócios, né? Então, o cristianismo seria como qualquer outra religião, se ele não houvesse ressuscitado. Por quê? Porque todas as religiões, elas melhoram você, elas te remendam, né? Te fazem um ser humano melhor. Mas a única que tem poder de transformar o homem é o cristianismo, né? Porque Jesus ressuscitou. Observa que, né, como foi dito, né, muita gente chega a Cristo de várias formas. E cada um tem uma forma de resgate, porque a forma de resgate é individual com cada um de nós, né? Então, no caso de recuperação, Deus transforma a cocaína em leite para as crianças, né? Uma vez eu entendi um rapaz que ele estava 20 anos preso no Carandiru, né? E ele era da vida do crime, criminoso mesmo. E hoje ele é pai de família, né? Com sua esposa, sua filha. Então quem tem poder de fazer essa transformação? Senão o cristianismo, né? Psicólogo, psiquiatra, remédio, ansiologista não tem poder. A sociedade, o presídio também não tem, né? Mas Deus tem o poder de transformar de dentro para fora. Porque a ideia é o nascer de novo, né? Nascimento de dentro para fora. Só Deus tem o poder de fazer essa transformação em nós. E essa ideia que Jesus não ressuscitou era combatida desde a época de Paulo, né? Desde os nossos primitivos. Os gregos, eles acreditavam que o corpo era mar, né? E a morte libertava que a alma do corpo. Então era inadmissível que a alma voltasse ao corpo, né? Se o corpo era corruptível, era má, como que alguém morre, é liberto, agora ele volta.
E lá em 1 Coríntios 15, Paulo faz o maior tratado da ressurreição de Jesus, justamente para combater essa ideia que ele não ressuscitou, né? E eu fiz aqui um resumo do capítulo 15. No versículo 5 a 8 de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer, né? Porque ali os falsos mestres ensinavam que não havia ressurreição, que Jesus não ressuscitou. Observa a importância, né, da ressurreição. Ele vai dizer que ele foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, ou seja, forçado, né? Então é a prova que Jesus ressuscitou. Paulo está aqui dando, né, testificando da ressurreição. E 1 Coríntios foi escrito o quê? 55 anos depois da morte de Jesus. E havia muita gente viva ainda nessa época, né? E para ser um apóstolo, qual que era a evidência? O que você precisaria? Ter visto Jesus ressurreto, né? Por isso que a gente não acredita em apóstolo hoje, né? Porque ninguém viu Jesus ressurreto, ok? Pelo menos eu não acredito, né? E Paulo fala que ele apareceu também a mim, né? No caminho de Damasco, Jesus se revela a ele. Ou seja, o problema de não crer na ressurreição não está na falta de evidências, né? Mas de um coração disposto a crer, ok? E para quem não crê, nenhuma evidência é suficiente, né? Mas para quem quer crer, nenhuma é necessária. Até um capim, né? Ela evidencia o quê? A glória de Deus, né? Que existe um Deus. Ele vai dizer no versículo 13, né? Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou também. E é vã a vossa fé, a vossa pregação, e também, né? Ou seja, a nossa fé e a nossa pregação, ela é vã se ele não ressuscitou. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, adiantaria ter fé? Né? Que ele salva, que ele cura, que ele leva para o céu? Não. Adiantaria se arrepender dos nossos pecados? Né? Também não. Por quê? Porque ele não ressuscitou. Então, para ser salvo, precisamos crer, né, que Jesus é o Salvador, se arrepender dos nossos pecados. Mas se ele não ressuscitou, nada disso tem peso salvífico. Não adiantaria crer nele se ele não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 15: somos também considerados como falsas testemunhas se Jesus não ressuscitou. Ou seja, nós estamos testemunhando que ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, nós somos mentirosos. Versículo 17: é vã a vossa fé, e ainda permanecemos nos vossos pecados. Paulo está dizendo que se Jesus não ressuscitou, nós permanecemos o quê? Nos nossos pecados. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, o Espírito Santo não veio, né? E é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele não ressuscitou, nós estamos debaixo dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados, eles têm peso sobre nós. Estamos debaixo da ira de Deus, se ele não ressuscitou. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, todo o Antigo Testamento está perdido se ele não ressuscitou, né? Você imagina Isaías, né? A tradição vai dizer que ele foi cerrado no meio, né? Então, se ele não ressuscitou, ele morreu em vão. Estevão foi apedrejado, Tiago, né, morto na prisão, João Batista degolado. Nenhum desses homens, né, tinham salvação, estavam o quê? Perdidos, se ele não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, aqueles que esperam Cristo somente nessa vida, né, sem colocar o coração na eternidade,
ele é o mais miserável de todos os homens. Ou seja, e um dia irá abandonar Cristo também, né? Não colocarmos o nosso na eternidade, um dia a nossa fé irá o quê? Se diluir, né? Iremos abandonar Cristo também. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as premissas dos que dormem. Versículo 20. Observa que, por que ele foi feito as premissas do que dorme? O próprio Jesus havia ressuscitado Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. No Antigo Testamento havia alguns também que foram ressurretos, na época de Elias, de Eliseu, enfim. Então Paulo está dizendo que ele foi a premissa. Por quê? Porque todos esses homens, eles ressuscitaram no seu próprio corpo e voltaram o quê? A morrer novamente, Nosso corpo é o que? Corruptível. Jesus não, ele ressuscita com um corpo glorificado, corpo diferente, do de Lázaro, da filha da viúva de Naim. Porque estamos nós também toda hora em perigo. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, irmão, por que a minha vida está sempre por um fio, É isso que ele está dizendo, sempre em perigo. Ou seja, Pedro, Paulo, toda hora em perigo. Ele vai dizer perigos em quê? Em cidades, perigos em naufrágios, em açoites, ele desce por um cesto, para não ser morto. Ele é apedrejado, desmaia, prisões, naufrágios, Por que nós sofremos tanto se Jesus não ressuscitou? E é por isso também que dificilmente alguém vai ver o que? Perseguição, contra o espiritismo, os mormons, os jovens, Dificilmente a gente vai ver perseguição. Por quê? Porque quem fundou não ressuscitou, Ninguém persegue os que estão mortos, mas se persegue os vivos. Ok, irmãos? Alguém persegue morto? Não, Se persegue quem está vivo. Na época de Jesus foram crucificados mais de 30 mil homens, mas o único que é perseguido até hoje é quem? É Jesus, Os que morrem, as pessoas, pelo contrário, elas perdoam, por mais ruim que foram. Agora a perseguição, somente o cristianismo. Então a diferença do cristianismo para outras religiões é porque o fundador do cristianismo ressuscitou dentre os mortos. E a própria perseguição também é uma evidência que Jesus ressuscitou. A própria perseguição é uma evidência que ele ressuscitou. Porque se ele estivesse morto, não haveria perseguição. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele fala que em Éfeso ele combateu contra as bestas, Observa que Atos vai dizer que Paulo em Éfeso, ele evangeliza não somente Éfeso, mas todo o que é a Ásia, E as pessoas, elas trazem o que? Os seus livros, feitiçarias, e queimam nas praças. E aqueles ourives, aqueles que faziam os seus nichos, de Diana, os seus santos, eles estavam tendo prejuízo pelas pregações de Paulo. E eles se reúnem, e falam, mas ele está dando prejuízo para a gente, porque toda o Éfeso, está caindo em descrédito, porque Paulo está dizendo que nossos santos, feitos com nossas mãos, não são deuses, E ali eles começam a perseguição contra Paulo. E ali o que ele está dizendo, se Jesus não ressuscitou, então foi vão a perseguição, que eu tive lá em Éfeso, como todas as outras. Mas alguém dirá, quando ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Paulo já se antecipando, mas com que corpo que é esse corpo da ressurreição? Como que é isso? Paulo aqui está explicando sobre que corpo será o corpo da glorificação, da ressurreição. Nem toda a carne é uma mesma carne,
Mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. Ou seja, Deus criou vários tipos de carne, né? Havia a dificuldade de criar um outro tipo de carne, né? Deus criou o quê? Os animais, uma carne, dos homens, das aves, dos peixes, né? Observa que anjo, ele é espírito, não tem carne, né? O homem, ele tem espírito e carne, ok? O animal, por exemplo, o peixe, ele não tem espírito, ele é apenas carne. Então Deus, ele faz o quê? A diversidade da forma que ele bem entende. E Deus não veio para redimir anjos, né? Nem redimir animais, ele veio para redimir o homem. Só que o homem é difícil, né, irmão? O homem é complicado. Observa que na época de Noé, né, todos os animais entraram na arca. O homem foi o único que rejeitou entrar, né? Inclusive o burro entrou na arca. Quem é mais burro do que todos? O homem e burro. Observa que na Colômbia se sacrifica a criança de 6 meses, né, no útero da sua mãe, é lei, né? Imagina sacrificar uma criança de 6 meses, né, que é um aborto, e é legal na Colômbia, ok? Interessante que na Coreia do Sul, a criança, né, seu nascimento se dá quando é descoberto que a gestação. Então, no caso da Sofia, teria o que hoje? 2 anos, não 1 ano. Então, observa, irmão, como que é difícil, né? Num país você sacrifica uma criança de 6 meses, no outro eles valorizam tanto a criança que quando, né, o período da gestação já é contabilizado a idade da criança. Interessante. E hoje se valoriza mais o que? Os animais do que o homem, né? Você tem plano de saúde para o animal, não tem? Cachorro, tem dentista, tem cadeira de criança. Faz até aniversário para o cachorro. Verdade? Então você vê que a gente acaba invertendo os valores. Paulo vai dizer, continua dizendo, versículo 40: e há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres, né? Deus fez os corpos celestes, né? Possivelmente está falando do que? Dos anjos, né? Celestes e corpos terrestres também. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Ou seja, na ressurreição, nós que seremos semeados em fraqueza, né, ressuscitaremos em vigor, né? Ou seja, no caso eu não precisaria usar óculos na ressurreição, verdade? Quem tem problema de pressão, diabetes, colesterol, lá não vai haver mais essas coisas, né? Deficiente também, cadeira de roda, vai ter as 2 pernas. Uma vez eu evangelizei um cadeirante, eu falei, se você aceitar Jesus, né, você vai ter as 2 pernas de volta. Sabe qual é a reação dele? Nenhuma. E assim, a Bíblia não fala qual será esse corpo, né? Apenas o corpo glorificado. Qual que é a matéria? Paulo aqui está explicando, né? Havia dificuldade para Deus fazer um outro tipo de corpo? Se ele criou, né, seres celestes, terrestres, animais, diferenciação de glória, né, um para o outro. E essa é a ideia da ressurreição. Ou seja, a nossa alegria não se baseia apenas, né, no Jesus que morreu, mas ainda no Jesus que ressuscitou, né? E independente das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, né, das nossas deficiências, nós podemos nos alegrar, porque Jesus ressuscitou, e isso faz toda a diferença, né? Se Ele ressuscitou, logo, né, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. E se lembra daquele hino? Porque Ele vive, né, eu posso crer no amanhã.
temor não há. Amém, irmãos? Precisamos ficar com essa palavra, né? Sabendo que o nosso Redentor vive, né? Ele já se levantou sobre a terra. Amém? Amém.